Olá, queridos, graça, paz e prosperidade. Bem-vindos a mais uma quinta de batalha espiritual aqui através do canal José Maurício. Que bom ter você aqui e de cara quero agradecer aos muitos views que tivemos no nosso retorno ao canal. Obrigado pelo seu carinho, obrigado aí por você estar sempre conosco. Hoje, para variar, teremos um tema bem importante que vale a pena a gente estudar, entender e compreender. Mas antes, deixa seu like, assina a notificação, seja inscrito e parceiro do nosso canal. Se você já é inscrito lá da TV Palavra Viva, se inscreva aqui. Se você é inscrito aqui, mas não é da TV Palavra Viva, vai lá, porque lá também temos programas bem interessantes, maravilhosos, como a resenha, adoração e adoradores e outros mais que estão vindo para compor a TV Palavra Viva, ok? Aguarda a gente aí que a gente já volta depois da vinheta. Infiltração de espíritos malignos na igreja. Como é que é isso? Vou dar um paralelo para vocês entenderem uma coisa bem importante. Quando a gente fala de infiltração, você lembra de que? Água, né? Infiltração. Quem já não passou por isso? De ter uma casa ou estar em casa, infiltração de água do banheiro para o quarto, do terraço para a sala, para uma área da sua casa e a laje, você tem que, olha, aquilo dá uma dor de cabeça, aquela água pingando, aquela água entrando, aquela água estufando a sua pintura, estufando a massa. Infiltração tem um simbolismo, tem um significado, tem a conotação de justamente um corpo entrando em outro corpo. Corpos diferentes, né? Água na parede, na alvenaria. A igreja não foi feita para ter demônios. A igreja não foi feita para abrigar demônios. Igreja é lugar para habitar Cristo, Deus, Espírito Santo, cristãos, culto, adoração, louvor. O que demônios fazem na igreja? Se a igreja não é lugar para demônios, o que demônios fazem na igreja? Igreja não é lugar para demônios. Mas aí continua a pergunta, por que eles estão em algumas igrejas, não em todas, em algumas? Porque eles estão infiltrados. Justamente da mesma forma que a água se infiltra na alvenaria, infiltra-se em lugares que você diz assim, mas olha aqui, pô, umidade, como é que a água entrou aqui? Porque ela encontrou fissuras, ela encontrou brecha, a estrutura não está bem feita, a laje não foi bem batida, e por aí vai. Trazendo isso sempre para o mundo espiritual, vamos entender, demônios não gostam de lugares de adoração, demônios não gostam de culto, demônios não querem adorar Jesus, demônios não querem saber dos santos, da santidade. Mas vamos compreender o que é igreja do ponto de vista espiritual. Igreja do ponto de vista espiritual é um lugar que Deus gerou através de Jesus para lutar contra as obras do diabo. Se o Filho nos libertou verdadeiramente, seremos livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados. Então, esses textos que a gente sabe que tem a ver com embate, combate, as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, tudo isso nos dá o entendimento de confronto. A igreja ela foi estabelecida para confrontar poderes das trevas. A igreja foi estabelecida para confrontar o pecado, a ambiência mundana, a ambiência do pecado, trevas. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja veio para ter o trabalho, o serviço de anunciar o reino, libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar que Jesus salva, cura, liberta. Então, isso é um confronto espiritual. Porque, como João vai dizer, o mundo inteiro jaz, né, no maligno, ou seja, deitado, está morto no maligno. E a igreja traz a mensagem da cruz, que é a mensagem de vida e vida em abundância. Então, o problema dos demônios com relação à igreja, ou infiltrar-se nas igrejas e de diversas formas, por falar nisso, na resenha de quarta-feira, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. Só que dentro de um tema um pouquinho diferente. Por falar nisso, na TV Palavra Viva, tivemos a resenha de quarta-feira passada sobre infiltração espiritual ou infiltrados na casa de Deus. Só que, é claro, o tema foi um pouco para um lado de obras da carne. E nós estamos falando literalmente aqui de demônios mesmo. Uma vai complementar a outra. Se você assistir a Quinta de Batalha Espiritual e for lá na resenha, você vai entender o assunto talvez de forma mais ampla. Vamos compreender que demônios, eles são territoriais, conforme nosso último vídeo da Quinta de Batalha Espiritual falando sobre isso. Tem gente que não crê, mas o nosso problema não é crer ou deixar de crer. É fatos, né, realidades, infelizmente, comprovam para nós que eles existem e realmente são territoriais. Então, quando você abre uma igreja num território, como já falamos na última quinta, esses demônios, eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam reagir, eles precisam trabalhar, eles precisam, de alguma forma, impedir o crescimento de uma igreja.
Quando eles não conseguem impedir o crescimento da igreja, o que eles fazem? Eles chamam ajuda. Se alguém pensa assim, vencemos o diabo, e o diabo não está mais nessa rua, e o diabo não opera mais nesse bairro, e o diabo não opera mais nessa esquina, o diabo não opera mais nessa cidade. Olha, não é bem assim, quem dera fosse assim. Na verdade, os demônios eles têm uma capacidade de retrocesso, de retroação, de estrategicamente retroceder, porque eles sabem que naquele momento não dá para lutar contra a igreja, não dá para brigar com a igreja. Então o que eles fazem? Eles retrocedem estrategicamente. Só que aquilo nos dá uma falsa sensação de segurança e vitória. E o que eles fazem? Eles traçam novos meios de voltar ao território, de voltar ao local. Quando isso ocorre, eles procuram pessoas no bairro, pessoas ao redor, que tenham todas as qualificações para que os demônios trabalhem sobre elas. Pessoas não tratadas na área sexual, na mentira, obras da carne, né? Na inveja, no ciúme, na porfia, na dissensão, na facção. E aí o que acontece? Esses demônios começam a influenciar essas pessoas. Os demônios não vão em espírito para uma igreja, eles não têm, às vezes, essa necessidade e muitas vezes não querem. Até porque Deus nos deu os anjos como cooperadores da obra do reino na igreja. Mas eles precisam ir legalmente através de pessoas. E como eles infiltram-se dentro da igreja? Através de pessoas não tratadas, principalmente. Através de pessoas que estão dentro daquilo que Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala lá, as obras da carne e o fruto do Espírito. Onde nós vamos ver pessoas não tratadas literalmente levando para dentro da igreja todas as mazelas do inferno, a dissensão, a facção, a porfia, a inveja, a emulação, as disputas. E isso faz com que os demônios ganhem poder. Isso faz com que os demônios tenham território agora dentro da igreja. Infelizmente nos falta o quê? Discernimento de espíritos para muitas vezes enxergar isso. Às vezes nós achamos assim, isso aí é só uma questão humana. Fulano é assim mesmo, vamos conversar com ele, vamos orar? Não. Entenda, as questões de personalidade ou mesmo de caráter, elas abrem precedentes para as ações demoníacas. Por que a Bíblia cobra muito da gente santidade? Porque santidade é transformação de caráter. Porque santidade é aferição de personalidade. Porque santidade é transformação de personalidade. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. A Bíblia ela é muito clara e ela não se contradiz naquilo que ela propõe ser um caminho, uma realidade, uma verdade. Vamos compreender então que os demônios se infiltram dentro da igreja através dos nossos sentimentos principalmente. E claro, depois que os nossos sentimentos, como diz Tiago, gera o pecado, gera a mazela, vai gerar o quê? A legalidade. Vai gerar o quê? Infelizmente entre nós chamamos de brechas, vai gerar entre nós o quê? A possibilidade de trabalhar. E aí você vai ter igrejas rachadas, você vai ter igreja com porfia, você vai ter igreja com grupos, né? O grupo do pastor, o grupo do presbítero, o grupo do louvor, o grupo dos irmãos, dos empresários, e a igreja começa a ficar rachada. Ou seja, nesse momento entendemos que o diabo, os demônios conseguiram entrar na igreja e eles vão dar a cabo a sua missão, que é destruir aquela congregação, aquela igreja que está ali. Como discernir isso, pastor? Você está falando aí, eu estou aqui. Caramba, é verdade, rapaz. É uma estratégia muito séria mesmo. Eu vejo isso na igreja X, na igreja Y. Olha, infelizmente a gente vê isso em várias igrejas, sem querer citar a denominação de ninguém, sem dizer que tal igreja é ou não é. Mas vamos lá. Primeira coisa é discernimento. Dentro de 1 Coríntios capítulo 12, dos dons do Espírito Santo, 9 dos dons que Paulo enumera, elenca ali, ele fala do discernimento de espíritos.
né? Porque o espírito humano, o espírito do diabo e o espírito de Deus. Você tem que ter discernimento para entender quais espíritos estão operando ou qual espírito está operando na igreja. Porque muitas vezes o espírito do diabo está com engano e feitiçaria e a gente está achando que é o espírito de Deus. Muitas vezes é o espírito do homem, é o jeito, a alma humana, e a gente acha que é o diabo. E muitas vezes é Deus e a gente acha que é o diabo também. Então temos que tomar cuidado para discernir o que é Deus, o que é homem e o que é demônio, ou o que são demônios. Como eu discerno que a minha igreja está operando dentro desse contexto, dentro desse princípio? Fruto. Olha, a sua igreja tem dom, tem talento, tem bons músicos, tem bons pregadores, tem boa escola bíblica, tem professores, infraestrutura, estacionamento, ar-condicionado, salas, tudo do bom e do melhor. Mas você nota que ela não está crescendo espiritualmente. Você nota que ela tem os mesmos problemas recorrentemente. Passa ano, entra ano, campanha de oração, traz pregador, faz congresso, seminário, faz conferência, faz tudo que uma liderança bem orientada, uma liderança com boa vontade, uma liderança que tem verdadeiramente compromisso com as ovelhas, com a igreja, quer fazer. Mas não adianta. Por quê? Qualquer ação que você faz quando a igreja está infiltrada, ela é desfeita logo após. Você já notou? Você chama aquele pregador lá para a festa da sua igreja ou para aquele congresso e naquele mês, meu Deus, o céu está baixinho na igreja. Deus, misericórdia, ali Deus está falando, mas depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que acontece? Parece que vem um sopro, um vento estranho e joga aquela nuvem de glória para longe. Por quê? Na verdade, os demônios eles começam a operar novamente através das pessoas. Como é que nós funcionamos? Estamos felizes? Adoramos melhor, louvamos melhor, prestamos atenção mais na palavra. Estamos aborrecidos? Ficamos chateados, ficamos magoados. Nossa atenção fica dividida entre as coisas que nós temos necessidades e aquilo que a gente quer fazer. Estamos com raiva, estamos extremamente irados, irritados, a gente não presta atenção em nada, a ira cega a gente. Ou seja, sentimentos que vêm no nosso coração, eles nos impedem ou nos ajudam a estar próximos de Deus. E aí o que acontece? Satanás trabalha naqueles, se lembra lá no início do vídeo? Aqueles que ele trouxe, aqueles que ele colocou dentro da igreja, e essas pessoas elas acabam trabalhando, fazendo o quê? Gerando problemas dentro da igreja, gerando fofoca, intriga, inveja, ciúme, porfia, gerando sentimentos, fulano falou isso de você, aí você fica magoado, olha, o pastor falou isso assim, assim, você fica mais chateado, e porque eu estou sabendo disso? Então os demônios são muito inteligentes, eles operam nessas pessoas, porque sabem que essas pessoas de forma psíquica vai gerar aborrecimentos, essas pessoas vão gerar em nós ou em outras pessoas uma série de desconforto emocional. E isso nos impede de estar melhor com Deus, de dar sequência àquele momento do congresso, aquele momento do seminário, aquele momento da oração, aquele momento que foi maravilhoso o mês retrasado e que agora a gente não consegue replicar. Por quê? É necessário que quando a unção é derramada na igreja, a glória de Deus é derramada na igreja, que haja continuadores. Só que infelizmente, além de nós não termos continuadores da glória de Deus, nós temos aqueles que estão infiltrados. E eles, com certeza, no momento adequado, vão trazer as suas ervas daninhas, vão trazer as suas armadilhas, suas setas, seus dardos inflamados, para que a gente não dê continuidade. Muito pelo contrário, depois de alguns meses, por incrível que pareça, todo mundo fala isso, né? Gente, a igreja estava maravilhosa, parece que o diabo se levantou, parece que o inimigo se levantou contra a nossa vida, foi tão bom o congresso, foi tão bom aquela unção, poxa, na minha casa parece que está dando tudo errado, a minha filha, o meu filho, meu marido se levantou. E é verdade. É verdade. Pô, no meu trabalho, meu patrão agora ficou maluco, tá me perseguindo. É verdade. Por quê? É interessante mudar a sua energia, mudar a sua mentalidade, mudar o seu jeito de ver o mundo. E a melhor maneira de fazer isso, ou a pior maneira de fazer isso, é levando você ao aborrecimento, à tristeza, à ira, à raiva e outros sentimentos que vão apagar ou extinguir tudo aquilo que foi produzido naqueles momentos em que Deus esteve lá. Uau! Entendi.
Estou lembrando agora que verdadeiramente, uns anos na minha igreja, a gente teve festividades maravilhosas, tivemos congressos, louvores, e foi benção. E realmente, depois de alguns meses, sei lá, apareceu uma gente esquisita na igreja, andou chegando gente lá, e de repente a igreja começou a cair em homossexualidade e adultério. A gente começou a descobrir jovens se afastando, e a gente pipocou tanta coisa que a gente ficou assim, meu Deus, o que está havendo? Se é a igreja ou é o inferno? E vocês, na verdade, desculpe, a gente não faz essa ligação, parece que a gente não gera essa conexão, né, de eventos, que para nós é assim, ou é o diabo ou é Deus, ponto. Então a gente é binário, ou é Deus, é o diabo é Deus. Só que tudo tem, todo evento tem causa. E aí a gente não conseguiu discernir isso. E agora que eu estou discernindo, o que fazer? Primeiro, nós temos que fazer essa análise, compreender onde aconteceu, como aconteceu e possivelmente onde está acontecendo. 2, entender através de quem ou de quais pessoas isso está acontecendo. Infelizmente, queridos, olha, diabo não opera sozinho na igreja, diabo não opera sozinho na tua casa, diabo não opera sozinho na sua empresa, ele sempre vai ter que ter uma mula, um cavalo. Infelizmente a palavra é essa mesmo. Alguém que transporte as obras dele para onde você está ou no lugar onde nós estamos envolvidos. Então, você precisa saber onde começou, com quem está sendo operado. Do momento que eu sei onde, me lembro que foi depois daquilo, me lembro que houve uma ruptura de amizade, me lembro que houve uma reunião aqui na igreja que pegou fogo, me lembro que houve uma assembleia na igreja que o negócio ficou estranho, me lembro que houve um bafafá, uma fofocaiada, que houve uma série de coisas na igreja que, poxa, fez mal para a igreja, fez mal para a congregação, e depois disso a igreja não foi mais a mesma. Então, eu recordo quando. Agora, através de quem? Quem são as pessoas que, quando a gente lembra desses momentos, desses fatos, você diz, engraçado, né? Sempre a fulana está envolvida, sempre o fulano está no meio. Ou até mesmo a liderança, né? Infelizmente, poxa, o pastor sempre faz isso, a pastora sempre faz aquilo. Então, quando nós começamos a entender onde, a partir de quando e em quem, nós temos já pelo menos um mínimo de direcionamento em que orar. Porque a batalha espiritual, ela não é tida só como algo de sai demônio, em nome de Jesus, eu te expulso, eu te mando embora. Não. A batalha espiritual é estratégica. Em primeiro momento, você entender o que está acontecendo, os prejuízos que você está tomando, discernir através de quem é importante, mas mais importante ainda agora é definir quais ações nós vamos tomar, quais medidas vamos adotar, o que eu vou fazer para que isso cesse. Então, entendendo quem é, o nosso alvo de intercessão, nosso alvo de oração, nosso alvo de busca é, através daquela pessoa, lembrando, a nossa luta não é contra seres humanos. Eu não oro contra pessoas, eu oro contra aquilo que as pessoas estão fazendo. Eu não oro contra o personagem que tem um CPF XYZ, porque ele tem que pagar. Negativo. Essa pessoa está trabalhando sob influência demoníaca. Essa pessoa está trabalhando debaixo de uma influência espiritual. Então eu preciso enfraquecer o demônio nessa pessoa. Quero que você lembre disso. As pessoas não são nossas inimigas. As pessoas não são... os indivíduos não são os seus inimigos, nem o meu inimigo. Na hora a gente fica chateado porque é a face deles que vemos. São as palavras deles que chegam aos nossos ouvidos. As atitudes delas é que chegam para nós. Mas entenda, por trás disso há subjetivamente e objetivamente um demônio, uma consciência espiritual que está tramando contra você, contra a igreja. Então nós precisamos começar a pedir a Deus discernimento. Senhor, o que está vendo? E aí Deus vai falar, olha, a gente fala espírito de inveja, não existe espírito de inveja, espírito de ciúme. Na verdade, há um espírito operando na fraqueza daquela pessoa. Qual é a fraqueza daquela pessoa? Inveja, ciúme. Qual a fraqueza daquela pessoa? Passionalidade, carnalidade, sexualidade. Então eu entendo que é um espírito maligno atuando na fraqueza daquela pessoa. Ah, então eu vou orar para que a pessoa seja forte? Não. Ninguém vai se tornar forte com um demônio no couro. Não vai. Você primeiro tem que enfraquecer o demônio. E a partir dali você ora contra ele. É uma peste. É uma doença que está na pessoa. Eu não estou com isso desculpando que a pessoa está doente. Não, mas o demônio é uma espécie de doença psíquica e espiritual. Então você tem que começar a guerrear contra esses demônios que estão na ou nas pessoas. Enfraquecendo a eles, você vai notar que a pessoa vai ter algum momento mais de lucidez. Ela vai ter uma pequena mudança, ela vai chorar, ela vai se arrepender de coisas, vai pedir perdão para o irmão. Isso significa que aquela dominação do demônio, as garras do demônio na pessoa,
estão perdendo força, está perdendo as forças, o demônio está perdendo as forças naquela vida. Suas garras não estão tão fundas na psique e no coração. Então aquela pessoa começa a ter momentos de lucidez e começa a pedir perdão, ela começa a chorar no louvor, ela começa a prestar atenção, ela começa a tentar tomar atitudes, por quê? O demônio na vida dela está sendo enfraquecida. E aí a gente tem que ter esse feeling, esse discernimento para entender isso. E ao entender isso, você diz, opa, agora é hora de eu cooptar a pessoa, fazer com que ela entenda o que ela está fazendo e que o diabo está usando, e confrontá-la com amor, com carinho, exortação bíblica de que ela está sendo usada pelo diabo e precisa sair disso urgentemente, porque de alguma forma ela, além de estar ajudando a prejudicar a igreja e a vida de irmãos, ela também a longo prazo vai se prejudicar muito. A grande dificuldade nossa é não se emocionar. O mundo espiritual é muito inteligente. Por que eu sempre digo isso, inteligente? Porque, gente, há ações que a gente só vai perceber depois que passa. Depois de anos que você saiu da igreja, você diz assim, gente, foi uma armadilha, como é que eu caí nisso? Gente, olha só como é que eu dei mole. Pô, puxaram a minha língua, eu liberei. Pô, puxaram a minha raiva, eu dei lugar. Depois de anos que você vai se ligar quantas coisas você fez e não deveria ter feito, podia ter agido com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais estratégia. Então agora vamos dizer uma coisa para você. Se você está no lugar de infiltrações, se você está no lugar de demônios que estão infiltrados a sua igreja, congregação, trabalho, família, você precisa trabalhar também de forma estratégica. Não dá para jogar boliche, tem que jogar xadrez. Essa é a hora de inteligência. Então, como eu já estou orando contra o demônio na vida do meu irmão, na minha irmã, que está, infelizmente, influenciando a vida deles. Talvez eles precisam ser libertos. Talvez, infelizmente, até receber Jesus como Salvador. Que isso, pastor? Sim, há pessoas na igreja que oram, choram, babam, dão dízimo, participam da ceia, mas não tem Jesus como Salvador. Você crê nisso? É verdade. Então essas pessoas elas vão precisar receber Jesus como Salvador, blindar suas mentes, blindar sua vida e a partir dali ter uma caminhada diferenciada, uma caminhada nova. E quando a gente percebe e tem esse discernimento, a gente precisa estar em estágio espiritual avançado, um estágio espiritual muito mais elevado do que aquela pessoa, do que a igreja, para que aqueles demônios não tenham força contra você. Porque os demônios são tão inteligentes que eles fazem com que aquelas pessoas, ou com que a pessoa comece a ter raiva de você. O que ela faz? Ela começa a se comunicar com a mula, o cavalo, ou com a pessoa que está ali, ele começa a se comunicar com essa pessoa através de sonho. Faz essa pessoa sentir desânimo, vem as setas, não vou para a igreja, não quero participar disso, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou isso, eu estou aquilo, e a pessoa acaba não percebendo que ela está se perdendo, porque na verdade ela está ali envolvida de uma forma tão grande que ela não percebe nada. Então os demônios podem dar sonhos contra você inclusive, ou você ter sonhos contra o pastor, porque você acha, eu bem tive um sonho, o pastor me prejudicava. Quem te deu esse sonho? Por que você está tendo esse sonho? Pergunte a Deus, não é para mim nem para ninguém. Senhor, que sonho foi esse? É teu? Ou é meu, do meu inconsciente? Ou é uma influência de algum outro ser? Isso acontece muito. Então nós que estamos lutando nessa peleja, temos que ter uma capacidade, uma qualificação muito grande para bloquear, literalmente amarrar esses espíritos malignos para que eles não tentem através de um contra-ataque ou de uma reação, buscar confundir a pessoa. Um momento a pessoa chora, te pede perdão, te abraça, e de repente passa algum tempo, a pessoa tem raiva de você, volta, aí você diz, pessoa falsa, veio aqui, me pediu perdão, poxa, orou comigo, chorou e agora está me xingando, está reclamando, falando mal de mim. Entenda, a pessoa por um momento de lucidez pelo Espírito Santo, ela entendeu e ela teve a percepção do que aconteceu com vocês. Mas agora, o demônio tomando ela de volta através de sentimentos, através de sonhos e outras coisas mais, ela volta a ter aquele mesmo sentimento, ela volta a ter aquela mesma percepção errada de vida, de igreja, de mundo e de você. É importante que você busque esse fortalecimento e liberte essas vidas, liberte essa pessoa, liberte esse momento, liberte essa ambiência do que está acontecendo. Porque você vai ver, como já dissemos lá no início do vídeo, igrejas com facção, com dissensão, com raiva, com fofoca, com intriga, com inveja, e você vai ver que são sempre 2, 3, 4 pessoas. Elas fomentam, todo mundo cai nessa, e você, infelizmente, vê que o ambiente fica chato. É irmão que não fala com irmão,
É o pastor que não olha para a vida, para algumas ovelhas, são ovelhas que dizem que não gostam do pastor, mas ninguém sai da igreja. Porque a intenção é essa. O intuito desses espíritos é infiltrar a obra para que ela fique engessada. Entenda, não quer que o pastor saia, não quer que o irmão saia, ele quer que os atores, na verdade eles querem que os atores continuem ali fazendo a peça, fazendo o teatrinho, porque daquela forma a igreja não cresce. Se tirar o pastor, trouxer outro pastor, é carne nova, é gente com outra ambiência, então ele vai perceber, vai orar. Se as irmãs saírem e entrar outros irmãos, são outras pessoas, então ele quer que mantenha-se aquelas pessoas. Por isso que tem igreja histórica aí com 40 anos, 70 anos, 80 anos, e aquela família está lá, aquele mesmo grupo está lá, e aquilo sempre não muda nada. Vem um pastor, tenta, mas não consegue. Por quê? A manutenção dos atores também é muito importante. O que devemos fazer? Clamar a Deus por avivamento. Além de clamar a Deus pela libertação das pessoas em questão, já que você sabe quando começou, em que situação começou e através de quem está sendo operado, agora você vai dizer, Senhor, traz avivamento. E avivamento começa com arrependimento. No momento que você clamar por avivamento, no momento que você começar a gerar arrependimento, no momento que você buscar isso, 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, no momento que a gente busca isso de forma bem profunda, de uma forma bem ampla e de forma bem direta, o Espírito Santo começa a trabalhar. O Espírito Santo vai trazendo o peso de arrependimento. E até mesmo algumas outras pessoas que estavam desligadas começam a se ligar na necessidade disso. E aí a unção é derramada. E a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz que a unção despedaça todo jugo. Quando a unção é derramada, o jugo da pessoa, do ser humano, começa a ser despedaçado e quebrado. Ao ser despedaçado e quebrado, o diabo não encontra ambiente. Ao ser despedaçado e quebrado, a unção não só gera a quebra de poderes, de maldição, de pecado, mas também gera louvor e adoração, gera tributação, gera o voltar-se a Deus, gera muita coisa que traz e transforma a ambiência da sua igreja, da sua casa. Então é importante trazer avivamento, interceder por avivamento, clamar por avivamento em arrependimento. E aí, essas infiltrações, assim como a gente faz em casa, né? Vai lá, fecha a brecha, passa um produto para poder vedar aquelas brechas, traz verdadeiramente um profissional que conhece e dá um jeito, coloca um piso, faz contrapiso novo, ou seja, quebra a parede, arrebenta tudo, põe cicatop, põe produtos químicos que barram a água para ela não entrar no seu ambiente. A mesma coisa o Espírito Santo faz. Ele vai nos renovando, ele vai mexendo conosco e fazendo com que toda essa infiltração do diabo na igreja, que toda essa artimanha, essa contra-guerrilha, essa guerra inteligente que faz contra a igreja, possa não vir mais. E com isso, o poder de Deus começa a operar verdadeiramente na sua igreja. No nome de Jesus, com certeza, todos nós começamos a experimentar uma libertação. Ciente de tudo isso que a gente está, comentando, falando, ensinando aqui no nosso vídeo dessa quinta de batalha, entendamos uma coisa que é importante. A palavra confronto significa estar na frente, no front. Não significa bater. Não significa fazer trocação como no MMA, perdão. Estar no confronto significa ter posicionamento e entendimento para tirar esses demônios, esses espíritos malignos da igreja, da família, da empresa, da sociedade. E é claro, sabendo sempre que demônios trabalharão através de pessoas. As manifestações demoníacas naturais, chamadas naturais e sociais, elas vêm sempre através das pessoas. Raras são as manifestações por si próprias, até porque a maioria de nós não vê, a maioria de nós não tem visão aberta para ver isso. Então tem que operar através das pessoas. Qual o nosso papel? Conseguir, pastor, olha, nossa igreja melhorou, a ambiência é outra, o povo está, mais voltado para Deus, o povo se arrependeu, todo mundo pediu perdão. O que fazer agora? Santidade, adoração, voltar-se a Deus, procurar voltar-se para o Senhor, na simplicidade da palavra, voltar-se e viver em comunhão, voltar-se e viver em comunhão uns com os outros, ter a simplicidade, ter o afeto nobre que o apóstolo Paulo fala, ter em si, achar que um é superior ao outro, mas eu achar que meu irmão é superior a mim, não eu sou superior ao meu irmão. Prestar atenção nas obras da carne.
porque todos nós temos. Um tem fraqueza na sexualidade, o outro tem fraqueza nos sentimentos, no coração, é iracundo. Uns tem problema com fofoca, o outro tem problema com pornografia. Uns tem problema com dinheiro, outros tem problema com comida, ou seja, glutonaria. Então, obras da carne é vigilância. Buscar a santidade, buscar a libertação em vigilância das obras da nossa carne. Pedir a Deus que possa mudar, transformar nosso caráter, nossa personalidade em Cristo Jesus, até que chegamos à estatura de varonilidade perfeita, à semelhança do Filho de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 4. Então, que possamos ter isso em mente. Eles estão se infiltrando nas igrejas. A gente espera que um demônio apareça, né? Coisa de filme. Não, não, não. Demônios não vão aparecer assim. A gente espera que haja algo assim, bem hollywoodiano. Não, não é assim que funciona. É bem devagar. É como uma infiltração mesmo. Vem suavemente. Você se acostuma com aquela manchinha na parede e vai deixando. Você se acostuma com aquele negocinho ali no teto e vai deixando. Só que aquilo está tomando, minando toda a sua parede. É como na igreja. A gente se acostuma com aquele... Ah, a irmã é assim mesmo, ela fala demais. Ah, aquele irmão é assim mesmo, ele é cheio de raivinha, mas é boa pessoa. Ah, aquela irmã é assim mesmo, daqui a pouco ela volta e está aqui dentro da igreja trabalhando com a gente. Não, o pastor é assim mesmo. Olha, não é, nem nada é assim mesmo. A gente precisa prestar atenção nessas pequenas modificações de ambiência. Já que você saiu de um congresso, de um seminário, de um momento de avivamento, por que mudou? Porque, infelizmente, os infiltrados estão na nossa igreja. A gente precisa perceber, orar, lutar, se arrepender, libertar e pedir a Deus para manter a nossa igreja com saúde. Amém? Que Deus possa te abençoar. Deixa seu like, assina a notificação, seja inscrito no nosso canal e na TV Palavra Viva também. Obrigado pelo seu carinho. Espalha para geral, pega o link, passa, vai passando. Se essa informação foi boa para você, espalha para os outros para que seja bênção também, ok? Deus abençoe, graça, paz, prosperidade. Até na próxima quinta de Batalha Espiritual aqui no canal José Maurício.